guerreiro de Deus, intercessor do Senhor. Nós estamos aqui para iniciar esse momento Amai com você. Hoje o nosso encontro de número 23 no Guia de Estudos, volume 2. Nós vamos falar com você sobre ganhar primeiro a guerra invisível. E o texto bíblico, está lá em Efésios, capítulo 6, versículo 12. Um texto conhecido de você que guerreia as guerras do Senhor. Efésios 6, 12, versículo 12. Vamos ler juntos. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra poderes e autoridades, contra dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Esse é o nosso texto-chave e que nos dirige na conversa de hoje. Ganhe primeiro a guerra invisível. Muitas vezes nós iniciamos o nosso combate espiritual muito voltados para a situação ao nosso redor, para os homens, para o natural. E perdemos de vista quem é o nosso verdadeiro inimigo. E esse texto aqui, ele nos chama claramente para entendermos essa verdade. Nós sabemos que a unidade, ela é uma arma eficaz contra os poderes das trevas. Logo, nós não devemos nos envolver em questões diversas que podem afetar o corpo de Cristo, que podem nos dividir. Por quê? Porque nós precisamos entender que estamos numa luta contra o inimigo comum. E esse inimigo não são pessoas. O nosso alvo são poderes espirituais da maldade, poderes das trevas deste mundo tenebroso. Não temos que lutar, diz o texto bíblico, contra a carne e contra o sangue. A palavra luta nesse texto mostra que o nosso conflito é um conflito que exige preparação, força e coragem. A nossa luta não é contra pessoas, a nossa luta é contra poderes espirituais da maldade. Então nós precisamos estar atentos quando nós batalhamos. Não temos, repito, que lutar contra carne e sangue. Precisamos entender quem é o nosso verdadeiro inimigo, contra quem nós verdadeiramente estamos lutando. A guerra se dá entre humanos e seres espirituais. Poderes malignos e externos tornam esse conflito tão intenso que facilmente podemos sair perdedores. A menos que estejamos equipados com o poder de Deus, a menos que estejamos no Espírito, discernindo em Deus as batalhas, nós podemos perder as batalhas. Os poderes invisíveis, a Bíblia fala aqui, e os trata como principados, como potestades, como seres espirituais do mal. Nós percebemos até que uma hierarquia que a Bíblia coloca não fica tão claro para nós o que seria cada um deles e o nível de autoridade, mas nós percebemos que há aí uma autoridade diferenciada, que há principados que estão acima de demônios e de hóspedes espirituais da maldade. Isso se refere, principados seriam ordens angelicais superiores, que possuem autoridade sobre regiões e sobre muitíssimos seres. Muitas vezes, entendendo sobre isso, conversando com missionários, e aprofundando esse assunto, nós vemos claramente essa questão de poderes territoriais. E aqui, ao que parece, principados são poderes territoriais, poderes que dominam grande número, e afetam grande número de seres espirituais e que afetam homens, afetam regiões da terra. E nós vemos isso muitas vezes impregnado na maneira que as pessoas cultuam seus deuses em lugares, em regiões, em tribos, em territórios. E você vai perceber claramente os nomes, e você vê que ali há domínios, que ali há uma setorização, podemos dizer assim. Até nós, lendo em experiências missionárias,
Vemos situações de missionários que compartilham que grupos tribais que não passam limites em florestas porque eles sabem que ali tem um outro poder que domina e que se eles ultrapassarem aqueles limites, eles não voltarão ou então eles poderão ser mortos. Não medo exatamente de homens, mas medo de seres que dominam regiões. Então, muitas vezes, pessoas assim, em outras culturas, têm mais entendimento que nós na cultura ocidental da questão de domínios territoriais, de poderes e de influências que são exercidas sobre pessoas e sobre grupos sociais, demônios que estão ali aprisionando muitas vezes, né, milhares até milhões de pessoas debaixo de conhecimentos, né, e de mentiras diabólicas. E essas pessoas precisam ser libertas. A libertação é somente pelo sangue de Jesus. Não há outro poder para enfrentar os poderes das trevas, mas o Senhor Jesus, o seu nome, tem todo o poder. A obra do Calvário tem todo o poder. Nós cristãos travamos um conflito espiritual contra Satanás e uma multidão de espíritos malignos. Os poderes das trevas são os governantes espirituais do mundo. Eles provocam os ímpios que se opõem à vontade de Deus, eles instigam a maldade, constantemente atacam os filhos de Deus. Eles estão organizados em uma forma que eles então trabalham fazendo que o império do mal domine e o império do mal se alastre sobre famílias, sobre cidades, regiões, tribos e domine e destrua a vida de pessoas. Essa guerra só pode ser vencida, repito, espiritualmente. Essa guerra não se vence com inteligência humana, com forças humanas, armas humanas, tecnologia humana, conhecimento humano científico. Ela é uma guerra espiritual. E a intercessão, nesse sentido, ela é fundamental. A intercessão contínua, persistente, aquela intercessão realmente debaixo da unção e do poder de Deus. É isso que vai desfazer, é isso que vai estremecer o império das trevas, que vai fazer com que ele retroceda. Não há outra maneira para que isso aconteça. Orar diligentemente, não render-se ao inimigo, perseverar lutando até que no mundo espiritual a guerra seja vencida. Quando nós vemos a vitória no mundo espiritual se processando, então nós poderemos perceber no mundo natural o que isso vai gerar. A partir da guerra, né, de vencer a guerra espiritual, então nós vamos ver no mundo natural os resultados daqueles territórios que foram ali, né, desbaratados, que o inimigo não pôde continuar, mas o exército de Deus, então, um escritor diz assim, é até muito interessante, que os intercessores são a força aérea de Deus, né? Então, depois de combatermos em intercessão, em batalha espiritual, jogando bombas no território do inimigo, então nós vamos ver a infantaria de Deus, né? A força terrestre avançando, os evangelistas, pastores, a obra de Deus, missionários, né? Então, e a igreja, o reino de Deus sendo estabelecido em muitos lugares onde ele não tinha condições por causa do domínio de Satanás, aprisionando vidas, aprisionando culturas. Devemos vencer as forças invisíveis de Satanás se quisermos ver as coisas e as vidas visivelmente mudadas à nossa volta, disse Wesley Duell. As montanhas precisam ser removidas no invisível antes que essa mudança seja evidente no visível, afirmou esse autor. Precisamos prender Satanás e seus demônios antes de ver livres os seus cativos. Jesus deve colocar Satanás invisivelmente sob os nossos pés antes que as coisas estejam visivelmente sob os pés dele. Que verdade espiritual tremenda que nós temos aqui nesse texto que eu acabei de ler.
Nós precisamos entender que nós estamos nessa batalha espiritual e que é importante para que as forças das trevas, sejam vencidas, sejam presas, permanecermos lutando, entendendo que a nossa guerra é contra o mal, contra as trevas. Alguém que, de certa forma, é um modelo de permanecer firme numa batalha para a vitória como intercessor é Daniel. No livro de Daniel, nós temos uma experiência que Daniel intercedeu durante 21 dias e durante esse período de intercessão foi travada uma grande batalha no mundo espiritual. Mas por causa da sua determinação e persistência nessa prática, Deus moveu os céus a seu favor. Nós vemos como Daniel se volta para o Senhor e aí nós podemos aprender isso com ele. Nós já comentamos isso aqui. Versículo 3 do capítulo 9. Por isso me voltei para o Senhor Deus com orações e súplicas, em jejum, pano de saco e coberto de cinza. Então aí nós temos oração intercessória, nós temos quebrantamento profundo e nós temos jejum. Então nós percebemos elementos importantes que devem ser usados na batalha espiritual. Através da intercessão contrita e reverente, suplicamos a Deus em favor de outra pessoa ou por quem necessita de intervenção divina. É aí que nós vencemos, de joelhos é que nós vencemos as batalhas. E aí nós temos outro texto do livro de Daniel que mostra a resposta, quando Daniel diz assim: estando eu ainda em oração, Gabriel, o homem que eu tinha visto na visão anterior, veio a mim voando rapidamente para onde eu estava à hora do sacrifício da tarde. Olha só, ele estava em oração, então agora vem Daniel com a resposta. E na resposta, então esse anjo diz para ele assim, que havia uma batalha sendo travada, uma batalha contra o príncipe da Pérsia. E essa batalha tinha sido vencida porque um homem, mediante determinação e firmeza em seus propósitos, intercedeu, permaneceu firme e entendeu que a guerra, primeiramente, é uma guerra no mundo espiritual, invisível. Os poderes espirituais do mal são vencidos, sim, por meio da intercessão e batalha espiritual. É assim que nós vencemos. Depois nós partimos para as conquistas visíveis. Mas primeiro nós precisamos entender que temos que ganhar a guerra invisível. Eu quero orar com você, colocar a sua vida diante de Deus. E quero que você pense no que nós ouvimos hoje. Você está realmente entendendo contra quem você está lutando? Você compreendeu o que significa, primeiro, ganhar a guerra no invisível? O diabo tem muitas vezes, atacado pessoas. E ele tem, às vezes, até a nossa volta, projetos no reino de Deus, o avanço da própria igreja, às vezes numa cidade, no bairro onde ela está ali plantada. O que acontece quando a gente perde a visão espiritual, quando a gente não discerne? Nós não avançamos, queridos. Nós permanecemos imóveis no mundo espiritual. Estamos vivendo aqui nessa terra, mas espiritualmente não estamos conquistando nada. Nós somos conquistadores no reino de Deus. Nós avançamos no reino de Deus. Uma igreja avança no reino, ela se expande espiritualmente, sim, numa comunidade. Ela ganha territórios e influência, primeiramente por ser uma igreja que está na presença de Deus, em oração, ganhando a guerra espiritual em primeiro lugar. E depois sim, ganhando territórios ao redor. Aí sim, avançando, conquistando vidas, ampliando, tendo grandes respostas. As respostas das orações vão se concretizando, se materializando, podemos dizer assim. E você vai vendo, nós oramos sobre isso, nós colocamos diante de Deus, nós batalhamos, nós jejuamos e agora estamos vendo a resposta. Então, tudo deve ser colocado diante de Deus. Todos os nossos avanços, todos os nossos alvos, eles precisam primeiramente estar diante de Deus
para então nós vermos a resposta no mundo físico. Eu quero orar com você para que você permaneça na visão, ganhando sempre as guerras no nome do Senhor. Amém? Batalhando primeiro pelo invisível. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos em Tua presença. E agora oramos, Senhor, para que a nossa visão, o nosso entendimento espiritual, Senhor, sobre as situações, sobre pessoas, Pai, seja, ó Deus, ó Pai, como a Tua palavra nos ensina. A nossa guerra não é contra a carne, não é contra o sangue, não é contra indivíduos, estruturas humanas. A nossa guerra, em primeiro lugar, a nossa guerra é espiritual. A nossa batalha é contra seres que dominam pessoas, que dominam as estruturas. É aí que nós vencemos na presença do Senhor e combatemos no mundo espiritual e avançamos como guerreiros de Deus. Que esse entendimento, Senhor, esteja sobre cada um dos intercessores, ó Pai do Momento Amai. Em nome de Jesus eu os abençoo para avançarem, para guerrearem as guerras do Senhor, para pleitearem, aleluia, por vidas, por territórios, para avançarem e conquistarem para o reino de Deus, aonde o Senhor os levantou, no local onde o Senhor os colocou, eles sejam agentes de influência espiritual, aleluia. Em nome de Jesus, abençoa cada um deles, abençoa esses guerreiros, para que guerreiem sim, Senhor, mas guerreiem não contra homens, guerreiem no mundo espiritual, guerreiem cheios do Espírito, guerreiem no nome de Jesus, guerreiem usando a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, guerreiem pleiteando em intercessão, avançando em jejum e oração, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E ó Deus, conquistando para o Senhor. Aleluia, avançando para a glória de Deus. Senhor, eu te louvo pela Tua presença. Eu oro, abençoa cada um aqui, ó Pai, que está orando comigo, a cada família, em nome de Jesus, para que possam, ó Deus, ter esse entendimento espiritual e fazer a diferença, como o Senhor quer de nós, como seus guerreiros. Em nome de Jesus eu oro. Amém, amém. Amém. Que Deus te abençoe. Uma semana lutando as guerras do Senhor, vencendo espiritualmente no mundo, sim, espiritual, sendo um conquistador para o reino de Deus. Amém? Deus os abençoe.